Bom, turma, a gente vai falar hoje sobre a artroplastia de quadril. Então, a artroplastia de quadril é um procedimento cirúrgico que vai fazer a reconstituição articular, né, e vai substituir uma colocação de uma prótese que pode ser total, tá, ou parcial, e vai remover toda a cabeça do fêmur e a parte do colo do fêmur, que seria essa parte aqui, tá vendo? Essa aqui é a cabeça do fêmur, né? Esse aqui é o colo do fêmur. Aqui o acetábulo, que é onde vai ser encaixada a cabeça do fêmur. Então eles podem ser substituídos por dois tipos: a metálica de polietileno e a cerâmica. Elas são fixadas ao osso através de uma camada de cimento ósseo, que é a prótese cimentada, ou a prótese não cimentada. Então, pacientes que fazem a artroplastia de quadril, muitas vezes são pacientes idosos. Pacientes idosos que têm artrite, artrose, desgaste da cabeça do fêmur, pacientes obesos, pessoas idosas que têm queda, que apresentam queda e tem aí uma fratura do colo do fêmur e aí a cabeça do fêmur, precisam fazer essa artroplastia. Vamos dizer que a maioria das vezes, vamos dizer 90% dos pacientes que fazem uma artroplastia, geralmente são pacientes idosos que têm problemas já ósseo ou pacientes idosos que teve fratura aí nessa região. A artroplastia acontece com muito maior frequência do que a gente imagina, né? Então, os altos índices de internação, falando de ortopedia, são idosos que vão fazer a colocação de uma prótese de quadril. Aí aqui a gente vai falar aqui, quando colocar uma prótese de quadril? Então, basicamente é uma cirurgia que é indicada no desgaste articular dessa região, pacientes com dor crônica ou incapacidade de caminhar, subir escadas, descer por conta de desgaste. E aí a gente pode também falar da questão patológica, porque esse desgaste aí da região da cabeça do fêmur, né, e o colo do fêmur pode ser desgaste, seja ele por conta de uma idade avançada ou geralmente por pacientes muito obesos que faz muito peso e aí acaba desgastando. E aí tem a questão da queda, que aí ou desloca essa cabeça do fêmur do acetábulo ou fratura. Cuidados que a gente tem que ter, né, então nós da enfermagem, para evitar que essa prótese se desloque. Então, a gente não pode deixar o paciente cruzar as pernas. Peraí, gente. Não cruzar as pernas. Então, o paciente que fez prótese de quadril, a implantação e colocação da prótese de quadril, a artroplastia, esse paciente não pode cruzar a perna, tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter e orientações que nós da enfermagem temos que dar a esse paciente. Não dobrar a perna operada mais do que 90 graus, uma orientação que vocês têm que dar ao paciente, tá? Então, todo paciente que fez esse tipo de cirurgia é uma cirurgia séria. 70% dos casos de reabordagem cirúrgica, que é REOP, reabordagem operatória, é por conta dessas orientações que não são dadas para o paciente. Então ele cruza a perna, né? Ele dobra a perna num ângulo mais que 90 graus, tá? E aí o paciente desloca esse fêmur, né? Desloca a cabeça do fêmur do acetábulo e aí ele tem que ir para a cirurgia, né? A cimentar de novo, tá? Aqui embaixo, não girar a perna com a prótese para dentro ou para fora. Então a gente não vai fazer aquele movimento, né, giratório de girar o tronco, porque ela pode se deslocar. E aí, pensando nesses cuidados, nessas orientações,
é muito mais difícil para uma pessoa idosa. Se é uma pessoa mais jovem, a gente consegue orientar e aí eles conseguem seguir essas orientações. Geralmente pessoas mais idosas, elas são inquietas, às vezes elas não entendem as orientações, então fica muito mais difícil de seguir essas questões. E aí que acontece uma grande probabilidade desse idoso deslocar essa prótese e ter que ir para o centro cirúrgico novamente. E aí, pensando na questão de infecção, reabordagem cirúrgica, então a gente já imagina a questão de complicação por conta da reabertura dessa ferida operatória para uma nova abordagem, no qual pode resultar uma infecção importante, e sabe, a idade ela vai interferir muito na questão da cicatrização, então a gente pode ter um grande problema aí. Óbvio que dependendo da instituição, se tiver médicos bons, profissionais bons, sejam eles enfermeiros, técnicos, com certeza vai conseguir dar um atendimento eficaz. E não vamos esquecer dos fisioterapeutas, né? Então, os fisioterapeutas na ortopedia é essencial, tá? Para a reabilitação motora desse paciente. Então, os pacientes que estão internados em uma ortopedia, é fundamental as visitas de fisioterapia e as atividades com fisioterapia. Geralmente, os pacientes de artroplastia de quadril recebe visita 3 vezes ao dia do físio, tá? Eu sei que é cansativo, é desgastante, mas precisa ocorrer essa visita. Então ele faz uma visita manhã, tarde e noite. No início da manhã, no meio da tarde e no início da noite, tá? Outra orientação é aqui, ó. Não apoiar, não colocar todo o peso do corpo na prótese que foi colocada, né? Então, se eu coloquei uma prótese de quadril no quadril esquerdo, no fêmur esquerdo, eu não vou apoiar todo o meu corpo no esquerdo, eu vou apoiar no direito. Mas aí vem um outro problema. Se eu não tenho um problema no fêmur direito e por conta dessa cirurgia, se eu apoiar muito o direito, eu vou sobrecarregar o direito e aí eu posso ter uma grande chance de vir a ter problemas no direito. Pensando de pessoas obesas e pessoas idosas, tá? Por que a pessoas obesas, a carga é maior, e pessoas mais velhas por conta da própria fisiologia, né? Diminuição da função do cálcio, do potássio. Então, esses ossos vão estar mais fragilizados, mais gastos, por conta da própria fisiologia, que é o envelhecimento que todos nós vamos passar. Outra orientação: manter a perna com a prótese esticada, estendida, sempre que possível. Quanto mais eu ficar dobrando essa perna, mais riscos eu vou ter. Aí aqui eu coloquei alguns riscos, e aí eu coloquei até em amarelo para vocês verem, então aqui identificado. Então, quais são os riscos, né, na colocação de uma prótese de quadril? Eu coloquei os mais recorrentes. Óbvio, tem muito mais do que esse, mas eu coloquei os que mais acometem aí. Então, formação de coágulo. Então, o local onde fez a abordagem cirúrgica, ou seja, essa pessoa na lateral da coxa, no vasto lateral da coxa, vai ter uma incisão cirúrgica, que é lá que vai ser manipulado, retirado ali a parte do fêmur e colocado a prótese. Então, é uma incisão cirúrgica considerável, tá? Ela é grande, ela tem aproximadamente aí uns 15 a 20 centímetros, tá? Aproximadamente, vai depender muito também do tamanho dessa pessoa, né? Porque tem pessoas mais altas e talvez a incisão seja maior por conta do tamanho do fêmur.
mas mais ou menos esse tamanho de incisão cirúrgica. Então, coágulos, essa região pode apresentar coágulo, e quando apresenta coágulo não é bom. Esse sangue vai ficar ali, esse sangue vai apodrecer, e aí esse sangue vai começar a tentar ser absorvido, e aí pode gerar uma infecção ali, e aí é ruim para o paciente, independente da idade, né? Seja idoso, seja mais jovem, enfim. E aí, se esses coágulos chegarem ao pulmão, pode dar uma embolia pulmonar, né? Então, ele pode formar um coágulo, ele pode se deslocar, ir até uma entrada de sangue na cavidade onde vai ser irrigado os pulmões, e aí ele tampa essa entrada de fluxo de sangue, esse coágulo vai tampar, e aí tem uma obstrução, e vai ser uma embolia, esse órgão, esse pulmão, não vai ser irrigado e não vai ser oxigenado, tá? Então, os maiores índices de óbito, né, pós-operatório de artroplastia de quadril seria a embolia. Então, os médicos entram com anticoagulante, geralmente é o Clexane, e aí vai depender de vários fatores, se ele vai colocar de 12 em 12 ou uma vez ao dia. Geralmente o Clexane, que é um anticoagulante, geralmente eles colocam 2 vezes ao dia, de 12 em 12. Ou 8 da manhã, 8 da noite, ou 10 da manhã, 10 da noite. O importante é que esse paciente pós-operatório, assim que ele chega na unidade, que ele fez a cirurgia, é importante que em 6 horas utilize já esse Clexane, tá? Então, iniciar esse Clexane o mais rápido possível, com um tempo máximo aí até 6 horas. Então, se o enfermeiro identificar que esse paciente não tem Clexane, ele vai ter que entrar em contato com o médico titular ou o cirurgião e pedir para que esse cirurgião coloque esse Clexane. Quando que não é feito esse Clexane aí nesse primeiro momento? Quando o paciente sai da cirurgia, onde o paciente teve muito sangramento. Então, o paciente fez a cirurgia e aí esse paciente, no decorrer da cirurgia, apresentou um sangramento. Então, esse médico, por conta desse sangramento, óbvio, ele não vai passar Clexane, porque se obteve sangramento na cirurgia, se eu colocar Clexane, esse paciente vai sangrar, né? Então, é importante o Clexane, sim, mas se não tiver, eu tenho que ver o porquê que esse médico não colocou, tá? Mas de praxe, fez a cirurgia, não tem nenhuma hemorragia, no máximo até 6 horas ele já tem que entrar com Clexane, tá? E aí aqui a gente vai falar das infecções, né? Que infecções, óbvio, uma cirurgia de grande porte, demora em média, tá? Demora em média de 5 horas de cirurgia, em média, né? De 3 a 5 horas, mas isso não é uma norma, uma regra, vai depender de vários fatores, né? Porque pode ter complicações, pode ser que o material que o médico solicitou, que a gente fala que é um material consignado. Então, existe um material específico para esse tipo de cirurgia. Então, se esse material não for adequado para este tipo de paciente, aí precisa solicitar um outro, aí pode até demorar, ou às vezes até suspender a cirurgia, porque às vezes o CME, que é a Central de Material de Esterilização, não tem esse consignado, tá? Então, o médico, quando ele vai fazer uma cirurgia e ele solta o aviso cirúrgico vai para o centro cirúrgico, colocando o tipo de cirurgia que vai fazer e o material consignado que ele vai querer. E aí vai um para o centro cirúrgico e um para o CME.
porque aí o CME precisa separar esse material consignado. A partir do momento que esse material consignado ele é separado, o médico, né, vai receber dentro do centro cirúrgico e vai fazer a cirurgia. Pode ocorrer que esse material consignado que o médico pediu não seja adequado para a cirurgia? Sim. E aí ele vai entrar em contato, ou um enfermeiro vai entrar em contato com a central de material de esterilização e vai solicitar um outro mais adequado. Se tiver, cirurgia prossegue normalmente, tá? Mas se não tiver, essa cirurgia é cancelada, tá? E aí eles pedem um novo material consignado e aí precisa aguardar. E aí, geralmente a gente não sabe quanto tempo aí pode esperar. Geralmente hospital de grande porte, tipo Einstein, Sírio-Libanês, São Camilo, esses hospitais é muito difícil faltar os materiais consignados. Sempre eles têm materiais consignados para vários tipos de cirurgia e uma quantidade suficiente por dia disponível para o centro cirúrgico. Então vai ser muito raro um paciente fazer uma cirurgia no qual o médico solicitou um material consignado e na hora que ele vai fazer a cirurgia ele vê que aquele material não é adequado. Então vai ser muito difícil ele ligar no centro cirúrgico e no CME e esse CME não ter, tá? Isso falando de hospital de grande porte, tá? Já os hospitais de pequeno porte ou até mesmo os públicos, a gente já tem um pequeno problema em relação a esses materiais consignados, tá? Como sabemos se a prótese do quadril se deslocou? Quando a prótese de quadril se desloca, os principais sintomas são dor intensa. Então o paciente está tendo muita dor na região onde foi feita a abordagem cirúrgica está roxa, pode ter certeza que ela se deslocou. Então, qual é o sinal aí que eu posso avaliar de uma suposta, né, saída, ou seja, uma deslocação dessa prótese? Dor. Então, dentro dos sinais vitais, além da frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, o que eu vou ficar em cima ali avaliando é as escalas de dor, tá? E avaliar o score de dor desse paciente. Tá? Isso. Recuperação. Essa recuperação também varia de pessoa para pessoa. E aí ela pode durar, gente, até 1 ano. Tem que seguir todas as orientações, seguir aquelas orientações dos movimentos, sentar em cadeiras rígidas, não fazer adução, fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta. Então, o correto é que o paciente que fez a prótese de quadril, ele vá para casa fazendo atendimento com fisioterapia, ou na residência, ou ele se deslocar até um local de atendimento com fisioterapia. Quanto tempo o paciente fica internado para uma prótese de quadril? Relativo, tá? Mas, geralmente, do início da internação do pré-operatório até o pós-operatório e saída do paciente, geralmente eles ficam uns 4 dias. Então, primeiro dia de internação, faz a cirurgia, mais 3 dias internado, no 4º dia, mais ou menos, ele vai sair. Quem tira o paciente da cama, o primeiro dia, quem tira a primeira vez, que vai andar, que vai sentar, fisioterapeuta. Sempre. Só que, infelizmente, tem um hospital que não tem físio suficiente. Quem vai tirar? Nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Por isso eu digo que a ortopedia é uma área bem complicada, que você precisa saber muito bem os cuidados para cada tipo de cirurgia ortopédica, porque um simples movimento você pode lesionar esse paciente e de repente levar até esse paciente para uma reabordagem cirúrgica.
e todo mundo sabe que a reabordagem cirúrgica há grandes riscos. Duração da prótese. Em média, as próteses em 95% dos casos duram 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos eu preciso, entre aspas, trocar essa prótese. Então, preciso fazer um acompanhamento médico anual. Então, todo paciente que faz uma prótese de quadril, ele vai fazer uma avaliação anual, uma vez por ano. E no 10º ano ele vai fazer exames mais detalhados para uma possível troca. Tá? E aí, ó, aqui fala, se a prótese estiver bem posicionada, o paciente for bem orientado, poderá andar de bicicleta? Sim, ele pode andar de bicicleta sim, só que deve ser muito bem orientado, mas ele tem que ter algumas orientações, porque pode haver riscos de luxação, mas ele pode andar sim. Mas isso não se aplica a todos os pacientes, tá? Isso não aplica a todos os pacientes. Cada paciente é um paciente. Quem vai determinar isso? O médico. Aí aqui a gente vai falar das próteses cimentadas e a não cimentada. Cimentada é aquela prótese que é utilizada com pacientes com osteoporose. Então, eles vão utilizar e ele vai ser mais benéfico, porque ele é utilizado como se fosse um cimento ósseo, tá? Então, é um cimento ósseo próprio para isso. Quem vai utilizar? Geralmente, os pacientes que têm problema com osteoporose, que principalmente são os idosos. A não cimentada, não se usa cimento ósseo para fixar o osso. A fixação ocorre por meio de adesão óssea, ósteo-integração. O que seria isso? Ele vai acoplar, vai colocar alguns parafusos ali naquele momento, né? E aí o osso vai começar a consolidar na região do acetábulo, tá? Mas isso também ocorre quando não há osteoporose. Então aqui, ó, né? Aqui é a cabeça do fêmur, o fêmur, né? E aqui já é a prótese, tá vendo? Aqui, ó, é o triângulo de abdução. Então esse triângulo aqui, gente, vai fazer com que o paciente não cruze as pernas. E com isso aqui vai ser muito difícil ele cruzar a perna. Então o paciente tem que ficar 24 horas com este triângulo de abdução. O paciente geralmente vai tomar banho no leito, até o médico liberar a fisioterapia. Então, na hora do banho, esse paciente vai colocar um travesseiro aqui, ó. A gente tem travesseiros que podem molhar, então a gente vai colocar uns 2 travesseiros aqui, porque na hora que a gente virar esse paciente de lado, esses travesseiros vai impedir que esse paciente dobre a perna, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem, os básicos, tá? Avaliador, realização de curativo de forma estéril, fazer com que o paciente sente em poltrona rígida após a fisioterapia, então a primeira vez é ele que faz, depois somos nós. Usar o triângulo de abdução, incentivar ou auxiliar os pacientes na mudança de decúbito. Se o paciente consegue se movimentar, eu vou incentivar. Se o paciente é um idoso e não consegue, eu vou orientar e ajudar esse paciente, tá? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom?